da monarquia, democracia e oligarquia. 1. Neste tribunal, quando eu apresentei ontem diante de vós a minha palestra, imaginava ter ouvido, em realidade, não em sonho, que a virtude política dizia que uma base está forjada em ouro para os cantos sagrados. um discurso elevado e exortatório embasado em uma vida política. Vamos, ergamos já nossas muralhas. Edificando sobre esta exortação, um ensinamento para que seja útil para quem aceita esta exortação e um estímulo para que exerça as atividades públicas, porque lhe possibilita ouvir e receber preceitos políticos, se os utilizar, o quanto for possível a um homem. Será útil para o povo ao mesmo tempo em que organiza bem a sua vida privada, com segurança e merecida estima. Mas o que é oportuno para a continuidade e o prolongamento do argumento que está sendo seguido, o que deve ser examinado, é qual a melhor forma de governo. Pois como existem muitos os modos de vida para um homem, também existe uma forma de governo para o modo de vida de um determinado tipo de povo. De modo que é necessário que ela seja a melhor. Pois é essa a que elegerá o político dentre todos. O mais parecido com os restantes, se não é possível eleger este. 2. Chama-se também cidadania a participação dos direitos de cidade. De sorte que dizemos que os megarenses votaram por um decreto que concedia a cidadania para Alexandre. Depois que ele riu, desdenhando do cuidado deles. Eles lhe disseram que apenas haviam concedido cidadania antes a Heracles e que depois Heracles a ele. E Alexandre, espantado, recebeu-a e a valorizou por ter sido uma ocasião rara. Chama-se politeia também a vida de um homem político atuando nos assuntos públicos. Louvamos como fora a política de Péricles e a de Bias, e censuramos a de Hiperbolo e a de Cleon. Alguns chamam também política uma única ação que atinja os assuntos públicos e é brilhante, como a doação de dinheiro, o encerramento de uma guerra, a proposta de um decreto. Conforme isso, também dizemos hoje que um fulano exerceu uma atividade política, se tivesse realizado algo de que a comunidade necessitasse. 3. Ao lado de todas essas definições, chama-se também politeia a ordem e a constituição que administra as atividades da cidade. Conforme dizem, existem 3 formas de governo: a monarquia, a oligarquia e a democracia, das quais também Heródoto já faz uma comparação no seu terceiro livro. E parece que são as principais.
pois as demais, tal como nas escalas musicais, dos modos fundamentais, quando se estica ou distendem as cordas, e são dissonâncias e distorções por defeito ou por excesso. Com relação a essas formas de governo, elas duram mais tempo e são mais poderosas porque são capazes de se manter em suas hegemonias. Estão voltadas para os seus povos. Os persas instituíram uma monarquia autocrática e isenta das prestações das contas públicas. E os cidadãos espartanos instituíram uma oligarquia aristocrática e rígida. E os atenienses uma democracia autônoma e pura. Dentre os erros cometidos por essas formas, existem os desvios e os excessos. As que são chamadas tiranias, dinastias e oclocracia. Quando a monarquia gera violência e não presta contas das despesas públicas. A oligarquia gera arrogância. A democracia gera anarquia. E a igualdade gera a dissimetria. Todas são algo inconcebível. 4. Portanto, tal como o homem hábil em harmonia e música, toca todo tipo de instrumento se o tiver ajustado com afinação e arte, e cada um deles ressoando com engenho e o modo que por natureza ressoa acorde. Todavia, já utilizando o conselho de Platão, deixará de lado as harpas, sambucas, saltérios de múltiplos sons, bárbitos e as cordas triangulares, e preferirá a lira e a cítara. Do mesmo modo, o homem político manejará bem a oligarquia lacônia, instituída por Licurgo após harmonizar-se, reprimindo com brandura aos homens que são iguais em poder e honra. E fará bem a concordância entre a democracia de múltiplos sons e de múltiplas cordas. Umas se estica e outras se distendem do seu regime político, e se afrouxa na ocasião oportuna, e logo se fortalece por natureza, e sabe se opor e resistir, e se lhe permitir a escolha, como se fossem instrumentos, dentre as formas de governo, não escolheria outra que não fosse a monarquia, acreditando em Platão, porque é a única capaz de sustentar o tom verdadeiramente perfeito e elevado da virtude, e não se adaptar ao que é conveniente pela necessidade nem pelo favor. Pois as outras formas de governo, de certo modo, são dominadas e dirigidas. Domina e dirigem o homem político, e não exercem um poder firme sobre os que recebem o poder delas. Mas muitas vezes é obrigada a recitar o verso de Ésquilo que Demétrio Poliorcetes, após perder o seu reino, recitou para a sua sorte. Tu me insuflas. Tu pensas que me inflamas.